Pessoal, então, obrigado, Nilo. Acho que tem muita coisa que tem na minha apresentação aqui, que você falou. Porque não tem mesmo para onde correr, pessoal. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente pode ter algumas diferenças em protocolos ou um foco maior naquilo ou outro, mas quando a gente está falando de agricultura regenerativa, tem algumas coisas que são essenciais, tá? Bem rapidamente, obrigado, Carla, CRB, pelo convite. É um grande prazer estar aqui, falando de um tema que eu carrego comigo já há bastante tempo, e estar aqui falando para biólogos, eu acho que é muito legal. É a primeira vez que eu estou falando para uma matéria específica de biólogos, mas durante minha graduação, mesmo fazendo agronomia, eu trabalhei durante muito tempo dentro de uma empresa de controle biológico. A gente trabalhava com controle biológico conservativo e depois eu fui para a empresa que saiu desse laboratório e a gente começou a trabalhar com controle biológico inundativo, onde que a gente produzia inimigos naturais para liberação ali no controle biológico. E mais recentemente, depois eu mudei para trabalhar com sustentabilidade, foi onde eu trabalhei junto com o Nilo, no projeto do Maranhão, e mais recentemente trabalhando especificamente com carbono e agricultura regenerativa na Bayer. E por onde que isso se começa na Bayer, tá, pessoal? A gente tem alguns desafios globais, que o Nilo falou um pouco ali, e que a gente que a gente enfrenta, né? Que a política internacional mostra para a gente, que são aí os desafios que envolvem uma população mundial crescente, mais um nível de mudanças climáticas que inspira atenção, que pode comprometer isso, pode comprometer a segurança alimentar de uma população mundial crescente, além do que comprometer outros pontos também, como até mesmo segurança habitacional, problemas de movimento populacional global, por conta de floods, né, de enchentes, ou então de secas severas. E para endereçar esses desafios globais, a Bayer, como uma empresa internacional, né, que está presente aí em todos os continentes, em mais de 140 países, a gente tem aí 3 metas para endereçar esses desafios ali globais de mudanças climáticas e segurança alimentar. O primeiro ali é a redução de 30% até 2030 das emissões de gás de efeito estufa por quilo de colheitas produzidas no mundo. Além disso, contribuir, realizar aí a redução de 30% dos impactos do nosso portfólio de crop protection até 2030 e auxiliar 100 milhões de pequenos agricultores numa melhora de qualidade de vida, segurança alimentar, através do uso de tecnologias. Para atingir essas metas, a gente tem uma série de iniciativas dentro da Bayer. Eu vou focar aqui hoje em uma, que é carbono e agricultura regenerativa, né? Aí baseado nos objetivos da ONU, né? Acho que tudo é o que guia a gente dentro dos âmbitos de sustentabilidade. Nós temos hoje na Bayer uma estrutura global, que é um novo negócio dentro da Bayer, que é o nosso negócio de carbono, onde que a gente está presente aí nas 4 regiões do globo, né, na América do Norte, aqui na América Latina, África e Europa, Ásia e Pacífico, olhando para as especificidades de cada local para endereçar aquela redução lá de 30% de gases de efeito estufa e melhoria de qualidade de solo do sistema produtivo nessas regiões. Quando a gente olha para isso aqui, a gente tem diferentes atuações. Na Ásia, por exemplo, a gente tem um grande apelo lá para o cultivo inundado de arroz. Por exemplo, então lá a gente desenvolveu junto com, como se fosse a Embrapa lá da Índia,
um sistema de plantio direto de arroz, onde que a gente sai do plantio inundado, que tem uma alta emissão de óxido nitroso, para um plantio com um sistema de monitoramento de inundação, com muito menos água, que além de reduzir as emissões de óxido nitroso, a gente reduz em 30% o uso de água no plantio de arroz, e além disso a gente melhora o trabalho manual das pessoas, porque lá o plantio inundado é manual e a gente passa agora a poder plantar de forma mais automatizada. E assim segue para Estados Unidos e aqui Brasil, e Argentina e Paraguai. Então eu vou falar um pouquinho mais para vocês do que a gente vem fazendo aqui dentro do Procarbono no Brasil e aqui se estende para a Argentina da mesma forma. Lá atrás, em 2019, 2020, a gente começou um trabalho muito grande de discovery, junto com a Fundação ABC, instituições de pesquisa, instituições acadêmicas, a Embrapa, para identificar quais são os principais aspectos da dinâmica de carbono no solo e dentro dos processos produtivos. Com essa base científica ali já mais estabelecida e alguns parâmetros, a gente começou a testar dentro de algumas áreas comerciais, que a gente chamou naquela época lá de Carbono Mais, 57 agricultores mais precisamente, colocando ao lado do protocolo comercial que aquele agricultor utilizava, práticas de agricultura regenerativa. E ali a gente começou a medir estoque de carbono no solo, atividade enzimática, né, que aqui tem uma forte ligação com a atividade microbiana do solo, e a mensuração também dos gases de efeito estufa do processo produtivo. Então a gente verificava emissões, verificava sequestro de carbono e como que as práticas adotadas estavam respondendo na melhoria ou não da qualidade do solo através das atividades enzimáticas. Mas, após isso, a gente expande isso para o que a gente tem hoje, que é o Procarbono, que está presente hoje nas principais regiões produtoras do país, com mais de 1.900 agricultores. Dentro desses agricultores, a gente criou um banco de dados muito robusto, são mais de 300 mil análises de solo, o maior banco de dados sobre o solo tropical hoje do mundo. Além disso, planos de manejo, mais de 10 mil planos de manejo, onde que a gente testou diferentes práticas e rotações nesses agricultores para identificar e criar as ferramentas que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Aqui, eu trouxe para vocês os resultados disso, né? O Nilo trouxe bem ali, e a Carla também pontuou no início, que a agricultura regenerativa ela tem o potencial de melhora da qualidade do solo, diminuição dos efeitos das mudanças climáticas, mas também de um impacto positivo na produtividade, segurança alimentar e rentabilidade dos agricultores, da população que estiver envolvida ali com esse processo produtivo. Aqui, onde que nós tivemos 100% de adoção das práticas de agricultura regenerativa, a gente teve um aumento de produtividade de 21% e de 25% de aumento da rentabilidade do agricultor, com uma diminuição de uso de insumos, com um aumento da produtividade. Onde que a gente não teve, por algum motivo, uma adoção completa, a gente também teve já melhoria desses indicadores. E além do mais, né, tanto no ambiente de full adoption, quanto de uma adoção alta de práticas, a gente teve aumento de biomassa inserida no sistema, o que consequentemente faz com que a gente tenha uma remoção de carbono da atmosfera e, como o Nilo trouxe lá, guardado isso dentro do nosso maior sink aí que a gente tem na atmosfera, na Terra, que é o solo, né, no ambiente terrestre. Não o ambiente aquático é maior, mas no ambiente terrestre a gente tem o solo. E sobre as emissões, né, esse aqui é um dado geral do programa. Em alguns casos, a gente chegou a ter mais de 70% das reduções das emissões, o que mostra que a agricultura regenerativa ela contribui muito para as mudanças climáticas, na mitigação das mudanças climáticas.
E acho que o Nilo trouxe um pouco na apresentação dele, né, das oportunidades e dos desafios da implantação, por exemplo, do ILP, do ILPF, que é ali a gente mensurar, a gente reportar e a gente verificar aquilo ali de forma que traga confiança no mercado ou confiança nos padrões internacionais, né? E que a gente consiga comprovar que aquilo ali está sendo feito. Mediante isso, né, e aquilo que a gente veio trabalhando com as instituições de pesquisa e as consultorias, a gente criou uma plataforma que é a Conecta Procarbono, onde que a gente faz toda a trilha do agricultor aqui dentro para garantir que ele tem compliance socioambiental, doutora Eliana. Então aqui a gente verifica dentro das bases públicas embargos socioambientais, embargos do IBAMA, do ICMBio, verificação de desmatamento seguindo a linha de base do PRODES, para garantir que aquela área ali não tem nenhum problema de compliance. Após isso, a gente parte para uma coleta de dados, onde a gente vai verificar base em insumos para ver quanto que foi a emissão daquele processo produtivo, e aí a gente calcula a pegada de carbono através da calculadora de emissões que a gente criou, que é a Footprint Procarbono. Junto da Footprint Procarbono, a gente faz o cálculo da linha de base desse agricultor para a gente saber quanto de carbono que tem nesse primeiro momento. É um pouco do que o Nilo trouxe ali. A gente, para saber quanto que tem de acúmulo de carbono no solo, a gente faz a conta de um momento 2 pelo momento 1. E aqui um ponto que a gente, junto com todo o time de pesquisa, Embrapa e as fundações, foram coisas para facilitar o processo, trazer eficiência para o processo. Qual que é a prática, qual que é o tipo de rotação que o agricultor vai fazer? Então a gente criou um módulo de recomendação guiada, eu vou mostrar a cara dele para vocês, onde que o agricultor ou o consultor, ele chega lá, ele escolhe o nível de investimento que ele quer fazer, qual o tipo de rotação que ele quer fazer, qual o impacto na produtividade, na redução de emissão que ele quer, e aí ele escolhe aquilo ali, ele tem um plano de recomendação ali para 5 anos, e aí ele vai adotar essas práticas. Junto disso, a gente desenvolveu, junto com a Embrapa Agricultura Digital, um modelo de predição de acúmulo de carbono. Então a gente faz o baseline, com base nas práticas que vão ser adotadas, a gente consegue dizer quanto de carbono no solo que vai ter, e aí eu reduzo muito a minha necessidade de coleta e análise física ali do solo. Essa aqui, pessoal, é a cara do nosso manual de recomendação, né, que vocês podem ver 3 níveis, ó, básico, intermediário e avançado, que é o que eu falei. Ele escolhe o investimento que ele quer fazer e os resultados que ele quer ter dessas práticas de agricultura regenerativa, e aí a gente, ao final, na hora que ele seleciona, a gente gera para ele a recomendação para os próximos 5 anos. Tudo isso, pessoal, só foi possível pelo trabalho de pesquisadores, né? E biólogos estão presentes nisso nas diferentes instituições que eu vim falando aqui para vocês. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui, ó, dentro da Bayer também, biólogos trabalhando a nossa linha de breeding, né, que é a linha de melhoramento genético, de avanço das linhas genéticas. Dentro aqui dos consultores, né, que trabalham junto com a gente, da Embrapa, fundações ABC e consultorias particulares, a gente também tem biólogos, né? O monitoramento, né, a doutora Eliana trouxe ali que para a gente hoje monitorar algumas políticas públicas, a gente usa monitoramento remoto, sensoriamento remoto, mas em alguns momentos a gente não consegue, e é isso mesmo. Então, para a gente monitorar essas práticas de agricultura regenerativa, a gente criou um sistema triangular em que a gente verifica, através de 3 modelos de sensoriamento remoto, o Field View, né, que é uma tecnologia Bayer, que veio junto com a Monsanto, onde que a gente verifica ali por imagens de DVI como que é o desenvolvimento da lavoura, e a gente tem outros 2 modelos de monitoramento remoto para verificar se é uma gramínea, se é uma leguminosa, se é uma pastagem, qual o nível de avanço daquela cultura está ali. E quem faz a calibração desses modelos, pessoal? Biólogos estão também presentes
nesse monitoramento, na calibração desses modelos. E por fim, né, então a gente tem as visitas a campo, biólogos também podem estar presentes para fazer a verificação ali e auxiliar o agricultor, e invoice, sistemas de registros de aplicativos para garantir e atestar para estándares internacionais de agricultura regenerativa, por exemplo, que aquela prática está sendo realizada. Aqui, para fechar, eu trouxe um overview das práticas e dos KPIs, né, e quais os pontos que a gente verifica, né, que a maioria dos estándares de agricultura regenerativa identifica, né, solo, indicadores de solo, indicadores de biodiversidade, indicadores de gases de efeito estufa. Né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem assessment de microfauna e tanto de solo quanto das vegetações nativas. A gente tem aqui, ó, CPIR, né? Normalmente quem dá esses laudos do impacto ambiental de Crop Protection Products são biólogos, né, que vão fazer a avaliação ali da dose letal máxima do produto X ou Y, né, que vai verificar a qualidade e a segurança ambiental de um novo organismo biológico para controle fitossanitário. Então, vocês acho que podem ver que podem estar presentes em várias fases do processo de agricultura regenerativa. Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Obrigado. Obrigada, Matheus.